Queridos amigos, queridos irmãos, é muito bom estar mais uma vez aqui com vocês, falando sobre essas coisas que estão acontecendo em nossos dias, no que diz respeito ao reino de Deus, no que diz respeito à escatologia bíblica, no que diz respeito à volta de Jesus. No último vídeo, nós vimos e começamos a falar sobre Israel, dizendo que Israel é a porta por onde o reino inicia, porque tudo decorre do povo de Israel, a Bíblia, as revelações, as profecias, os holocaustos. O próprio Jesus Cristo é de nacionalidade judaica e, portanto, Israel é como se fosse um ponteiro do relógio de Deus, que marca o tempo para os acontecimentos na terra, em meio à humanidade, entre os homens. Portanto, vimos naquele vídeo passado de que a igreja não substituiu Israel, que os eventos que Israel, pelos quais ainda vai passar, são profecias já preditas na palavra de Deus. Vamos falar neste vídeo de pelo menos dois eventos singulares que aconteceram exatamente na trajetória desse povo. Primeiro, a grande diáspora, um grande espalhamento por toda a terra do povo judeu, que começou a partir do ano 70, lá no primeiro século, há cerca de 37 anos após o retorno de Jesus à casa do Pai. A cidade de Jerusalém, capital de Israel, a cidade do Templo de Salomão, foi totalmente saqueada, destruída, derribada. Aliás, isto, além de outras profecias das antigas Escrituras, o próprio Jesus Cristo falou sobre este evento. Ele disse que ia acontecer. Jesus disse que viria sobre esta cidade, sobre este povo, dias tremendos. E eu quero que você, que naturalmente deve estar com a Bíblia aí ao seu lado, confira comigo aquilo que Jesus disse e que o evangelista Lucas relatou no livro de Lucas, capítulo 19, versos 43 e 44, que diz assim: Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras. É bom frisar que esse ti, esse sujeito aí, é Jerusalém. Neste momento, Jesus estava do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, contemplando a cidade que iria repudiá-lo, a cidade que não iria aceitá-lo, a cidade escolhida pelo próprio Deus, mas que iria ser a cidade do tribunal do seu julgamento injusto para o seu sacrifício. E ele, olhando para esta cidade, disse: Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis agasalhar teus filhos, como a galinha cobre os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Aí ele, continuando, disse assim: Pois sobre ti, Jerusalém, virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão um cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: porque vocês não estão reconhecendo quem vos está visitando, judeus, da tribo de Judá, da região de Judá, da cidade de Jerusalém. Jerusalém é o orgulho para os judeus. Jerusalém é a cidade do rei Davi. Jerusalém é a sede do templo de Salomão. Mas, mesmo com toda esta religiosidade, com toda esta importância, Jerusalém não está reconhecendo quem a está visitando. O próprio Messias está aqui, pisando em Jerusalém, e vocês estão repudiando o Messias. Não ficará nesta cidade pedra sobre pedra. Queridos amigos, ouvintes, pessoas que estão vendo este vídeo,
Isto aconteceu de maneira precisa. A profecia que Jesus falou nesse texto, em Lucas capítulo 19, 43 e 44, se tornou realidade. No ano 70, as tropas do general Tito cercou a cidade e durante quase 6 meses empreendeu uma batalha severa contra a cidade de Jerusalém e no seu entorno. O historiador Flávio Joséfo relata que pelo menos 1.197.000 judeus morreram nesta guerra. Pelo menos 112.000 corpos de judeus foram jogados por cima dos muros da cidade. Foram dias terríveis. Joséfo era contemporâneo deste momento. Chegou a conversar com os judeus, tentou convencer a Tito para que houvesse rendição dos judeus, mas nada disso aconteceu. O que aconteceu foi uma grande guerra, e isso profética, porque além de existir o cerco à cidade, existia uma guerra civil dentro da cidade. Os 3 partidos políticos de Israel estavam em grande confronto dentro da cidade, mostrando que não poderia deixar de existir aquela situação em função da falta de entendimento entre os próprios judeus daquela época, os habitantes de Jerusalém, cumprindo assim as palavras de Jesus Cristo. Mais adiante, alguns que ainda sobraram ainda resistiam ao Império Romano, até que no ano 132 houve a revolta de Bar Cocheba, que era considerado um Messias. Esse homem era considerado um Messias e resistiu aos romanos em Massada, mas foram destruídos, massacrados, e a partir daí já não tinha mais ninguém na terra. O povo de Israel foi espalhado por todo o planeta, em todas as nações, e os profetas de Israel haviam prognosticado isso, haviam vaticinado isso. As profecias não deixam dúvidas de que isso iria mais cedo ou mais tarde acontecer, e aconteceu exatamente nesta época, no 1º século, né? E no início do 2º século. E durante quase 20 séculos, o povo de Israel permaneceu, vamos dizer assim, espalhado pelo mundo inteiro. Olhem bem, acompanhem comigo, se você estiver com a sua Bíblia, creio que esteja, lá no livro do profeta Amós, no capítulo 9, no versos 9. Veja bem, diz assim: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Que coisa, hein? Um versículo, que clareza. Hoje o Espírito Santo nos ajuda a entender uma palavra profética como essa. Quem é que vai dar ordens e vai sacudir a casa de Israel? O próprio Deus. Deus é que está no controle da história humana. O movimento das nações não acontece em a sua revelia. Nada acontece debaixo do céu se não for na sua própria hora, debaixo do comando do Deus eterno, que tem o controle em suas mãos. E o profeta Amós deixa claro: porque eis que darei ordens, Deus dará ordens, e vai sacudir a casa de Israel. A nação de Israel será sacudida, e não cairá na terra um só grão, porque os judeus seriam espalhados, e foram. Nesta oportunidade do 1º século, como nós estávamos falando. Quando o texto diz assim: como se sacode trigo no crivo, crivo é um aparelho de desterroar o trigo, separar a palha do trigo. Era exatamente como, na época, os habitantes de Judá e de Israel entenderiam um espalhamento do povo. Tem outro texto que diz assim: espalhar-vos-eis por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Coisa tremenda. Levítico,
Olha, o livro de Levítico já falava de um movimento que Deus permitiria que acontecesse na casa de Israel, de espalhamento geral do povo, e que o povo não teria paz para onde fosse, porque Deus fala que enviaria e enviou a espada atrás do povo. Os judeus nunca tiveram paz na terra, porque para onde seguiam havia opressão, perseguição, perfídias, mortandade, ódio contra o povo de Israel. Por que isso, hein? Por que esse povo é alvo de tanto ódio na terra? Seria porque as nações se enfurecem contra Deus e contra o seu ungido? Dá uma corridinha ali no Salmos de capítulo 2, que diz exatamente isso, que as nações e os reis da terra se levantam, se enfurecem contra Deus e contra os seus ungidos. Muito bem, mas também tem outros textos que falam: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, lá em Deuteronômio. Fala também em Jeremias: acaso por estas coisas não castigaria, diz o Senhor, não me vingaria de nação tal como esta? E por aí vai. São vários textos que encontramos na Bíblia que falam que Deus avisou aos profetas para que os profetas avisassem ao povo de Israel que este povo seria espalhado, e foram espalhados. E isto aconteceu durante quase 20 séculos, do primeiro século até o o finalzinho do século XIX, os judeus ficaram espalhados pelas nações. No finalzinho do século XIX, propriamente a partir do ano de 1882, os judeus começaram a voltar para Israel. Aconteceu um episódio, um evento, chamado na história moderna, Primeira Aliá. A palavra Aliá em hebraico quer dizer ascensão ou subida. Por quê? Convencionou-se chamar, a partir de Esdras e Neemias, que estavam no cativeiro babilônico, quando os judeus voltassem para Israel, eles estariam fazendo uma aliá, ou seja, uma subida, uma ascensão de volta para Jerusalém. Então a primeira aliá no tempo moderno foi de 1882 a 1904. Pelo menos 25 mil israelitas, judeus, famílias, voltaram e se alojaram ali às margens do mar Mediterrâneo, onde hoje é a cidade de Tel Aviv. Este movimento começou em 1882. Botaram ali umas barraquinhas, compraram as terrinhas dos beduínos e foram ali crescendo, desenvolveram Tel Aviv. Claro que até Tel Aviv surgir como é hoje, vários processos históricos aconteceram na trajetória desse povo. Mas o retorno para a terra começou exatamente naquela época. E muitas profecias também falam de que o mesmo Deus que espalhou Israel seria o mesmo Deus que iria trazê-los de volta. Porque não podemos nos esquecer que a terra de Israel foi entregue por Deus a Abraão e a sua descendência em possessão perpétua. Ou seja, embora o povo de Israel perdesse a posse da terra, a palavra de Deus é que eles reocupariam a terra, porque foi terra entregue a Israel pelo próprio Deus. Por que Deus daria uma terra para Israel? Será que Deus é latifundiário? Deus é criador de gado? Não, Deus não cria gado. Nem Israel também quer uma terra para serem os grandes latifundiários do mundo. Não, nada disso. É porque no seio desta terra, Deus traria o Salvador, como trouxe Jesus Cristo, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré e que peregrinou na terra de Israel, principalmente em Judá e nas duas tribos do norte, Zebulon e Naftali, por onde desenvolveu seu ministério público durante os 3 dias, os três anos de sua vida ministerial. Então Deus tinha um propósito quando entregou esta terra ao povo de Israel.
E este propósito foi requisitado quando Deus expulsou o povo, mas quando Deus disse que eles voltariam para essa mesma terra. Eles ocuparam a terra para receber Jesus. Não receberam. Pelo menos a grande maioria não recebeu, porque um grupo minúsculo, minoritário, recebeu Jesus. Não é isso? Que foi a igreja do primeiro século. A igreja nasceu judia. Os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos de Jesus eram judeus. E a igreja gentílica foi acrescentada a essa primeira igreja judaica. Muito bem. De lá para cá, a igreja cresceu, mas os judeus continuaram repudiando Jesus Cristo. Mas isso tudo consta na profecia bíblica. Deus disse assim: eu vou chamar os judeus de volta para essa mesma terra. Eu não quero, como por exemplo idealizou o Theodor Herzl, o ideólogo do Estado judeu, uma terra na Argentina, no Brasil, na África. Nós queremos um lugar para ser o lar de Israel. Deus disse assim: não, terá que ser aqui, a mesma terra que eu entreguei a Abraão, cujo coração é Jerusalém. Jerusalém é o centro, e é para ali que os judeus vão voltar e voltaram. Acompanhe comigo o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 31, 10. Alguns pensam que esse texto se aplica apenas ao cativeiro da Babilônia, mas não é. Olha o texto. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei que aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho. Quando aconteceu o cativeiro babilônico, a partir do ano 586 a.C., o alvo foi a Babilônia, mas aqui não, o texto está dizendo que Deus espalharia Israel por todas as nações. E isso aconteceu. Olhe o que diz o texto. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel pelas nações vai congregá-los novamente. Que maravilha, hein? Que coisa mais clara e mais precisa, porque a história já é testemunha deste fato profético. Agora veja o outro texto de Jeremias 32, versos 37 e 38. Eis que os congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira e no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O projeto que Deus fez no deserto está se concretizando até hoje. Deus espalhou o povo de Israel, mas o trouxe de volta, o plantou novamente na mesma terra de onde eles foram expulsos, e agora sabe o que eles estão esperando? O Messias voltar. O Messias já veio para mim, para você, para o mundo. Há 2000 anos, ou seja, há 2 dias, para Deus, que a igreja já trabalha na terra falando do Messias, pregando o Messias, anunciando o Messias, Jesus Cristo o Senhor. Mas para eles, o Messias terá que voltar quando eles reconhecerem que aquele carpinteiro de Nazaré, filho de José e de Maria, não filho, mas filhos, não é? Irá voltar para eles, uma vez que nós, a igreja, antes seremos arrebatados. E por aí vai. As profecias são vastas em mostrar que Deus está cumprindo a sua palavra na vida de Israel nos dias de hoje. Tudo isso está acontecendo e por isso nós vamos terminar este vídeo para dar continuidade ao outro. E já vou dizer do que vamos falar no outro vídeo. Nós vamos falar da fundação do Estado de Israel, dos eventos que aconteceram principalmente em 1947 e em 1948. Nós vamos mostrar para vocês que existe um mito, uma coisa que não é verdade e que se tornou um mito, um sofisma. Por exemplo,
Dizem por aí que o Brasil deu o voto de Minerva na divisão da Palestina em 1940. Isso nunca existiu. Isso é um mito, isso é uma falácia, é uma falsidade, isso não existe. O placar, o score, vamos dizer assim, e você vai ter acesso à ata, eu vou postar o documento original que mostra que o placar foram de 33 votos favoráveis, 13 votos contrários e 10 abstenções. O que o Brasil fez de importância foi através de Oswaldo Aranha, que trabalhou muito para que não houvesse a desistência da seção 181 da ONU. Mas voto Minerva não houve, não precisou ter, porque precisava 2/3 da votação na seção da ONU, seção 181. Então, o Brasil não deu voto Minerva, votou favoravelmente, mas não houve esse negócio de voto de Minerva. Isso aí é uma falácia, é um sofisma, é um engano, né? É um mito, virou um mito, uma lenda, não é real. Então, eu digo a você, nós temos aqui publicado, com certeza, no livro Eschaton, a ata original. A ata original. E você vai ver também porque nós vamos publicar dessa votação. O livro Eschaton, você tem possibilidade de tê-lo, se a sua igreja nos convidar para fazermos um seminário. O livro Eschaton não é vendido em livrarias. Nós não fazemos essa prática. O livro Eschaton é exatamente para aqueles que tenham acesso a ele por intermédio do seminário. Então, se o teu pastor, se o nosso colega quiser nos convidar, nos levar para refletirmos sobre toda esta visão escatológica, aí você terá acesso ao livro Eschaton. Por enquanto, aguarde o próximo vídeo. O vídeo que vai falar da fundação do Estado de Israel, como aconteceram os milagres em torno deste evento profético e histórico, e nós vamos mostrar os textos bíblicos que falam disso. E eu falo para você olhar o canal, este canal. Veja também, além do canal, curta, né, esse vídeo, propague, divulgue, escreva as suas dúvidas. Nós vamos fazer um vídeo somente com as respostas das dúvidas. Depois que juntarmos algumas dúvidas, vamos responder através de um vídeo, pegar uma por uma, vamos ler e responder. Portanto, eu quero dizer que estou muito feliz e Deus foi quem, naturalmente, no momento próprio e oportuno, nos incentivou. Eu agradeço ao meu filho Jonatas e à sua esposa Luana, que estão sendo os produtores desse trabalho. Eles me motivaram, porque eu andava meio desmotivado, não é? Mas ele nos motivou e nós estamos, portanto, de vez em quando postando um vídeo para lhe ajudar a comer a palavra de Deus, o pão do céu, a Bíblia. Não esqueça esse negócio desse neopentecostalismo louco que anda por aí. Eu creio no Pentecostes. Nós somos da geração do Pentecostes e os sinais acompanham os que creem. Nós somos da geração do Gólgota, mas temos que ter muita responsabilidade com o Pentecostes e não fazer disso uma firula que anda por aí. A igreja, no Brasil e no mundo, anda em crise de identidade, muita falácia, muita proposta econômica em torno da igreja, muita prosperidade, muita ação mercadológica, mas o que importa mesmo é que Jesus está voltando e que o nosso compromisso com Ele é estar pronto, de pé, preparado para ouvir o som da última trombeta. Até o próximo vídeo. Será um prazer reencontrá-lo aqui neste canal. Deus te abençoe.